Bom dia, queridos mortais. Eu sou Thanatos, a personificação da morte na mitologia grega. Meu nome significa morte em grego, mas eu sou muito mais do que apenas uma palavra ou um conceito. Eu sou a calma no final de uma jornada turbulenta, o alívio após a agonia, o silêncio depois do clamor. Sou jovem e belo, mas trago comigo a sombra do desconhecido, um enigma envolto em mistério. A humanidade sempre tentou compreender o que eu sou, tentando me definir com suas palavras limitadas. Eu sou aquele que aparece quando o último suspiro é dado, quando a chama da vida finalmente se apaga. Eu não sou cruel, não sou maligno, mas também não sou benevolente. Sou apenas inevitável, uma constante em um mundo de incertezas. Meu toque é suave, um convite para um descanso eterno, mas eu não estou sozinho neste papel. Ao redor do mundo, inúmeras culturas criaram suas próprias personificações da morte, cada uma refletindo suas crenças, seus medos e seus sonhos sobre o que vem depois da vida. Venha comigo enquanto desvendamos essas figuras, explorando as diferentes faces da morte em diversas mitologias. Em primeiro lugar, viajemos ao Egito Antigo, onde encontramos Anubis, o deus com cabeça de chacal e corpo humano. Ele é filho de Néfites e Osíris e é associado ao embalsamamento e à vida após a morte. Anubis é frequentemente representado como um homem com a cabeça de um chacal negro, simbolizando sua conexão com os cemitérios e a preservação dos corpos. Ele guia as almas dos mortos através do Duat, o submundo egípcio, até a sala do julgamento, onde pesa os corações contra a pena de Maat, a deusa da verdade e justiça. Seu papel é essencial para garantir que as almas encontrem seu devido lugar na eternidade, seja na vida eterna ou na destruição. Na mitologia nórdica, encontramos Hel, a governante do submundo homônimo. Filha de Loki e da gigante Angrboda, Hel possui uma aparência única. Metade de seu corpo é de uma bela mulher, enquanto a outra metade é um cadáver em decomposição. Ela governa o Helheim, o reino dos mortos que não morreram em batalha. Hel é uma figura complexa, ao mesmo tempo temida e respeitada, simbolizando a aceitação da morte como uma parte inevitável da vida. Seu domínio é um lugar de repouso e quietude, onde as almas podem descansar longe dos conflitos dos vivos. Viajando agora para as terras dos astecas, encontramos Mictlantecutli, o senhor da terra dos mortos, Mictlan. Junto com sua esposa, Mictecacihuatl, ele governa o nono e último nível do submundo. Mictlantecutli é frequentemente representado como um esqueleto com olhos flamejantes, vestindo ornamentos de ossos e crânios. Ele preside os rituais fúnebres e cuida das almas dos mortos, assegurando que completem sua jornada através dos 9 níveis de Mictlan antes de encontrar descanso eterno. Seu papel é tanto de guardião quanto de juiz, determinando o destino final das almas. Na cultura japonesa, a personificação da morte é Shinigami. Estes deuses, ou espíritos da morte, são responsáveis por levar as almas dos mortos ao outro mundo. Embora não tenham uma origem clara na mitologia tradicional, Shinigami se tornaram figuras proeminentes no folclore e na cultura popular japonesa. Eles são geralmente representados como figuras sombrias e enigmáticas, vestidas de preto, refletindo a visão japonesa da morte como uma transição natural. Shinigami não são malévolos, mas cumprem seu dever com uma seriedade implacável, guiando as almas com dignidade e respeito. Na Índia, encontramos Yama, o deus da morte e senhor do Dharma. Yama é o filho de Surya, o deus do sol, e Sananjana, e é considerado o primeiro mortal a morrer, ganhando assim seu papel como governante do submundo. Ele é frequentemente representado montando um búfalo negro e segurando um laço, símbolo de seu poder sobre a vida e a morte. Yama julga as almas dos mortos e decide seu destino no ciclo de reencarnação, baseado em seu karma. Ele é um juiz justo e imparcial, garantindo que a ordem cósmica seja mantida
e que cada alma receba o que merece. Nos mitos celtas, a figura de Morrigan se destaca. Ela é uma deusa da guerra e da morte, frequentemente aparecendo como um corvo ou uma bela mulher. Morrigan é parte de uma tríade de deusas, incluindo Bade e Masha, e é associada ao destino e à profecia. Ela aparece nos campos de batalha, prevendo a morte dos guerreiros e decidindo seu destino. Morrigan é a personificação da morte no campo de batalha, uma presença que anuncia o fim e a transformação, guiando as almas dos guerreiros para o outro mundo. Voltando às minhas próprias origens, há meu irmão gêmeo, Hypnos, o deus do sono. Embora não seja uma personificação da morte, ele é meu constante companheiro, pois o sono é frequentemente visto como um prelúdio da morte. Hypnos traz descanso para os vivos, enquanto eu trago o descanso eterno. Ele é representado como um jovem com asas nos ombros ou nas têmporas, carregando uma papoula ou um ramo de espinheiro. Juntos, representamos os ciclos de descanso e paz, em vida e na morte. Aproveitando, somos ambos filhos de Nyx, quem vocês já conhecem bem, aqui do canal. No antigo folclore galês, encontramos Araun, o governante de Enun, o mundo dos mortos. Araun é uma figura enigmática e mística, governando um reino onde o tempo e o espaço perdem seu significado. Ele é frequentemente retratado como um guerreiro nobre e justo, montado em um cavalo branco, guiando as almas através do véu entre a vida e a morte. Araun simboliza o desconhecido e o misterioso, oferecendo um reino de descanso e renascimento para as almas dos mortos. Entre os eslavos, encontramos Morana, a deusa da morte e do renascimento. Ela é associada ao inverno e à destruição, mas também à renovação e à vida nova que surge com a primavera. Morana é representada como uma figura sombria e gélida, frequentemente com atributos de uma velha bruxa. Sua morte cerimonial, no final do inverno, simboliza o fim de um ciclo e o início de outro, refletindo a crença na renovação constante através da morte. Por fim, nas tradições mexicanas, há La Santa Muerte, uma figura santa que representa a morte. Ela é venerada por muitos como uma protetora e uma guia para o outro lado. La Santa Muerte é frequentemente representada como uma esqueleto vestida com um manto, segurando uma foice e um globo, simbolizando seu poder sobre o mundo e a vida. Ela oferece consolo e proteção, mostrando que a morte pode ser uma figura de amor e devoção, proporcionando uma transição pacífica para aqueles que a invocam. E assim, vemos que a morte, embora universal, assume muitas formas e significados. Cada cultura, cada povo, encontrou uma maneira de dar rosto ao desconhecido, de encontrar conforto no inevitável. Eu sou Thanatos, e minha presença é eterna, mas não estou sozinho. Em cada canto do mundo, a morte tem seu próprio nome, seu próprio rosto, e cada um de nós tem uma história para contar. Fiquem em paz, mortais. Pois no final, a morte não é um fim, mas apenas o início de uma nova jornada. Até nosso próximo encontro. Mas não tenhamos pressa, não é mesmo?